Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece, tentar nos refrigerar, né? Principalmente para quem chegou agora com o solaço lá fora, né? Só na mente, tentando, né? Vamos tentar apaziguar nossas mentes, abrir os nossos corações para estes instantes em que alimentamos nosso espírito neste ambiente de paz, de amor, de harmonia, de luz, de união, de irmandade. Obrigado, Mestre, pela tua presença, pelos teus enviados, por estes que trabalham nesta casa, sempre nos preparando este ambiente salutar para tudo aquilo que viemos buscar, tudo aquilo que realmente necessitamos. Estamos já acolhendo. Obrigado, Senhor, que possamos nos sentir melhores do que quando aqui chegamos, a cada instante deste trabalho, até o término, que possamos colher e também auxiliar com os nossos bons sentimentos, com os nossos bons pensamentos, para que também possamos auxiliar na transmutação de energia para o bem, para o amor, para a esperança de dias melhores. Obrigado, Senhor, por tudo, hoje e sempre, e que assim seja. Então, para realmente nos fazer ligar a energias positivas, já que hoje o tema é sutis obsessões, nós vamos começar com uma historinha, que o nome dela é Cuidar de Mim, que é um suave pensamento que às vezes a gente pensa que está cuidando, mas este pensamento não é tão bom assim, né? Então a historinha diz assim, né? Toda semana o Pedro, nosso personagem, dedicava algum tempo ao trabalho voluntário na casa espírita que ele frequentava. Era um trabalhador aplicado à causa do voluntariado, sempre disposto a servir, ele estava sempre disposto. De tempos em tempos, surgia um pensamento em sua mente. Será que você não está exagerando? Cuidando só dos outros? Quando vai cuidar de ti? Se não era um pensamento, era sua esposa lhe cobrando que ele ficasse mais em casa. Normalmente, ele afastava essa ideia pensando no bem que ele estava fazendo às pessoas, na alegria que ele sentia ao servir os outros, e ele permanecia na atividade. Passando por um período, ele envolto nas rotinas do trabalho, surgem alguns contratempos na sua vida particular e algumas dificuldades de relacionamento lá na vida voluntária. Lá na casa espírita também surgiu algumas dificuldades. Sem perceber, aquela ideia adormecida, preciso cuidar de mim, surge com uma força maior, uma intensidade maior. Um dia, chamou o coordenador da instituição e desabafou. Eu sinto que preciso dar um tempo para mim. Se permanecer na atividade, não poderei fazer o que desejo. Estou pedindo um afastamento para descansar, resolver meus problemas e para cuidar mais de mim. Vejo que se não fizer assim, vou me prejudicar. Preciso fazer outras coisas. João, que era o coordenador e com muita experiência, percebeu a sutileza e a gravidade do caso. Conhecia Pedro há muito tempo e percebia nesta fala sinais de uma sutil obsessão. Após ouvir o colega, refletiu um pouco e disse: meu amigo, entendo que possas estar cansado, repousar é necessário e recomendável, mas afastar-se da tarefa é algo temerário. Pense um pouco mais. Veja se não estás te equivocando na tua decisão. O que tu achas que estava fazendo até agora enquanto dedicava-te ao próximo? Acha que estava cuidando só dos outros? Sim, é claro que a tua dedicação trazia benefício a muitas pessoas, mas enquanto auxiliava os outros na tua tarefa, o principal beneficiado eras tu mesmo.
Nesta tarefa, estavas te fortalecendo espiritualmente, te aprimorando moralmente, te permitindo desenvolver o sentimento de solidariedade e exercitar a prática da caridade. E, além disso, criando fortes laços e vínculos com a espiritualidade superior. Estás enganado se achas que, ao deixar o trabalho voluntário, terás mais tempo para cuidar de ti. Na verdade, estarás descuidando de ti, te colocando invigilante à mercê de espíritos que desejam atrapalhar a tua própria evolução. Foi uma fala muito dura, na qual João sentiu uma inspiração espiritual a intuí-lo, e assim cumprir o seu papel de orientador e amigo, alertando Pedro dos riscos que ele estava propenso a correr ao tomar a decisão de se afastar. Deixou ao livre-arbítrio do trabalhador para que ele tomasse as suas resoluções. Infelizmente, Pedro estava já decidido e, apesar do grave e fraterno alerta, resolveu se afastar do trabalho. E as consequências surgiram a médio e longo prazo. Uma forte tendência ao alcoolismo que trazia dentro de si e estava sob o controle, fez com que voltasse aos tempos passados de embriaguez. Os conflitos familiares se agravaram, provocando um grave escândalo e, como consequência, a separação conjugal. Começou a ter sinais de depressão e as ideias de suicídio começaram a aparecer. Esta história ainda não terminou. Agora, sentindo-se muito enfraquecido e desvitalizado, Pedro começou a se lembrar do tempo em que participava ativamente dos estudos do Espiritismo e dos trabalhos da casa, e se sentir uma grande e boa saudade. Lembrou-se de como se sentia bem quando frequentava aquela instituição pequena, mas que sempre oferecia oportunidade de estudo, trabalho voluntário e amparo aos necessitados. Ele agora se sentia um necessitado, um desvalido. Será que se eu voltar serei bem recebido novamente? Ele se perguntava. Pedro, em oração e reflexões, estava finalmente abrindo novamente espaço em seu coração para que seu espírito protetor pudesse agir, dando-lhe boas inspirações para que ele pudesse efetivamente cuidar de si, voltando às lides do trabalho no bem. Novamente dependia dele a livre escolha de dar guarida aos conselhos dos benfeitores espirituais ou à influência nociva dos espíritos inferiores. Eis aí uma historinha que nos fala a respeito do que nós vamos falar agora, mais como é que eu posso dizer, mais diretamente sobre as sutis obsessões. Nessa história a gente viu duas sutis obsessões, uma boa e uma ruim, quer dizer, a ruim, primeiro de afastamento, e depois, quando ele estava bem lá mal, ele conseguiu escutar o benfeitor dele, né? Que são essas as que a gente tem que aprender a escutar. Né? Mas então vamos falar a respeito desse tema, né? Obsessão, que na conceituação espírita é uma influência perniciosa e persistente que um espírito imperfeito exerce sobre um ou vários indivíduos. Fato. Né? Este foi um tema exaustivamente estudado por nosso amado codificador Allan Kardec, publicado nas obras fundamentais, né, da doutrina espírita, que em todas elas existe esse tema, né, todas elas, as básicas, e publicado nas obras fundamentais, né, incluindo a Revista Espírita. Posteriormente, teve destaque esse tema das obsessões nas obras subsidiárias, especialmente nos livros da Ivone Pereira, do André Luiz, né, e do Manuel Filomeno de Miranda, através do Chico Xavier e através do Divaldo Pereira Franco. Esses foram temas bem debatidos e a gente tem uma vasta livraria, né, de
autores que falam a respeito da obsessão. E existem vários graus, né? A gente sabe, estudando, vários graus da obsessão que se apresentam desde uma simples influenciação, uma sutil influenciação, até os mais complexos e intricados processos, como a subjugação, onde o indivíduo perde o controle sobre si mesmo, que é o último estágio da obsessão, né? Daí não é mais nem o encarnado que age, já é o próprio espírito obsessor que está ali agindo, né? Fora essa questão da gente também saber que obsessões podem ser não só de espírito para encarnado, pode ser de encarnado para desencarnado, pode ser de encarnado para encarnado, pode ser de desencarnado para desencarnado, porque é uma questão de energia, né? É uma questão de sintonia, e o corpo não faz barreira para isso, o físico, né? Então a gente sabe que é mais profundo ainda, mas não é isso que nós estamos estudando hoje. As causas por que o espírito deseja praticar a obsessão também variam. Por quê? O que existe? Pode ser por desejo de vingança, pode ser por inveja, por ódio, ligações de reencarnações anteriores, prazer de fazer o mal, que ainda existem espíritos que sentem isso, ou por ignorância. Aquelas que estão, porque a gente sabe que em volta da gente circula muitos espíritos, não é verdade? A sintonia vai depender de quem? Da gente, das nossas companhias. A sintonia vai depender da gente, e a gente vai sintonizar com aqueles que têm a mesma sintonia da gente também. E às vezes por ignorância, tanto da gente quanto daquele espírito que vai sintonizar com a gente, existe aquela junção de sintonias em momentos em que a gente baixa nosso padrão vibratório, pensa em besteira, começa a vibrar negativo, começa a ficar bravo, começa a reclamar da vida, começa a maldizer as coisas, começa a pensar só coisa negativa, começa só... Tu vai te ligar em quem? Nos espíritos que estão à tua volta, que de repente tu não tem ligação nenhuma, eles nem te conhecem, mas está ligado por aquele pensamento. Ignorância, que é o que mais tem, não é verdade? O que se pode afirmar é que sempre o processo obsessivo existe porque há sintonia mental entre o obsessor e o obsidiado. E ela, a obsessão, invariavelmente começa em sua característica mais sutil. É por isso que aqui, ó, sutis obsessões. Às vezes é um pensamento só. Tu já tá ali, ó. E dependendo da força daquele espírito, ele vai gostar, vai ficar, vai continuar te dando energia, vai continuar te lançando pensamentos. E de repente tu vai continuar te alimentando aquelas energias, né? A gente vai se deixando levar, se envolvendo, né? Buscando, se tem aqueles pensamentos negativos, buscando notícias negativas, programas negativos, pensamentos, conversas negativas, tudo negativo. Vai ficar positivo quando? Nunca. Nunca. É verdade? Manuel Filomeno de Miranda, no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, alerta que não observar a nossa conduta ético-moral nos expõe a cometer pequenos delitos morais, aqueles pequenos pecadinhos, aparentemente sem importância, alguns até estimulados pelo meio social, hoje em dia em todas as mídias, né? Uma vez era só televisão, não, uma vez era só rádio, não, uma vez era só carta, né? Rádio, televisão, agora é tudo, né? Tu sabe de coisas, detalhes de uma vida lá no outro lado do mundo, que tu nem conhece, sabe nem como é que é. Então tu tem esses estímulos, né? Mas que são atitudes delituosas frente às leis divinas. Por exemplo, uso frequente do álcool, dos entorpecentes, do tabagismo, o uso da calúnia e difamação, hoje em dia, né? As fakes, os diálogos na internet, aquela coisa toda que a gente vê que é uma coisa só de calúnia, difamação, inveja, ciúme,
propagação de ideias negativas, nossa, vaidade, individualismo, demonstram que o ser, de certa forma, está com o ego o quê? Adoecido. E são verdadeiras brechas abertas para as obsessões espirituais. Por que a gente sente às vezes o clima pesado? Não sabe da onde? A gente é sensível. Né? A gente é sensível. E isso tudo aqui está no ar. Tudo. Tudo. Hoje em dia não tem mais, né? Mas eu me lembro quando eu era criança, as lindas propagandas de cigarro que tinha. Que eram maravilhosas, não é verdade? Chamavam a atenção assim. Hoje em dia o que tem, graças a Deus, agora já tem uma coisinha, né? Nas capas do cigarro, é o que prejudica, né? A foto feia do que faz, pelo menos isso. As bebidas, mas a bebida, então, onde tu vê as pessoas bebendo, socialmente não bebendo. tem aqueles comerciais também, idosos, mas tem tipo assim, por quê? Porque são as drogas lícitas, não é verdade? Exatamente. E é aquela coisa toda. E essa questão aqui, por exemplo, da calúnia e difamação, me desculpa, mas é o que a gente mais vê. Ainda mais hoje em dia. É uma coisa que um fala uma coisa, outro fala outra, que um fala mais mal do outro, daqui a pouco o outro, não, porque ele fez mais ainda mal. Não, porque ele fez mais ainda mal. Não tem fim isso. Nunca vai ter fim, não é verdade? E isso aqui é brecha aberta para as obsessões. E se a gente se liga nisso, em quem que a gente vai se ligar? É tão simples, por isso que é sutil a obsessão. No que tu vai te ligar? Qual é a aura espiritual do lugar onde tu tá, da tua casa, do teu ambiente de trabalho? Até aqui, ó, sabe o gibizinho que tem a nuvenzinha escura aqui em cima, que assim? Aonde tu vai, tu carrega. É tua. Né? Através do perispírito, irradiamos o que somos por dentro. E desta forma, somos percebidos pelo mundo espiritual que nós estávamos falando aqui. Que não adianta que, ó, tô linda, maravilhosa, falo bonito, sou querida, maravilhosa, mas lá dentro vocês não estão vendo como é que eu sou aqui dentro. O que eu sinto, o que eu penso realmente. O plano espiritual. Sim. As minhas companhias espirituais, sim. Não adianta essa carcaça só aqui. Tudo bem que a gente tem que cuidar, né? Tem que ter uma boa educação para falar, tem que ser positivo, tudo. Mas não adianta ser aqui fora, tem que ser dentro. E eu estou tentando, juro que eu estou tentando ser por dentro que eu aparecer por fora. Acredita, né? Que bom. Olha só, devemos nos questionar, olha aqui, Jô, reforma íntima. Devemos nos questionar: o que cultivo no meu mundo íntimo? Quais são as paisagens interiores que vitalizam em minha mente? Que sentimentos, pensamentos, emoções e desejos predominam em mim? Qual é o tema central da minha vida? Todos assuntos importantes para conhecermos o nosso verdadeiro eu. Precisamos disso, porque se a gente não souber disso, a gente não vai saber quem são nossas companhias. E a gente vai sempre achar que a gente é vítima. E isso eu aprendi com o Divaldo. Nós não somos vítima de obsessão, porque é a gente que abre a sintonia. É a gente que chama. Não é eles. Eles não vêm, porque senão a gente já está sendo influenciado a todo que é direita, né? Se não tivesse o limite, né? Se não tivesse aquela coisa, a gente só se sintoniza se a gente quiser. Se a gente baixar o padrão vibratório, se a gente se associar àqueles pensamentos negativos, a sentimentos negativos. Né? Uma pessoa negativa, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, se sintoniza com o quê? Com coisas boas, daí acontecem coisas ruins na vida dela. Ai, mas como eu sofro, mas também, né? O que adianta? Aí é um não conhecimento. Aqui, ó, o que eu cultivo no meu mundo íntimo? Lógico que é difícil, mas graças a Deus, nós aqui, a gente já é capaz de fazer isso. A gente já pode, a gente já sabe disso. Olha só, Jesus, ao instruir vigiai e orai, em Mateus 26:41, deu como norteador para a nossa vida diária:
vigilância mental, não é vigiar os outros, vigilância mental, vigiar os nossos hábitos morais e a oração para a conexão com os benfeitores espirituais, como forma de evitar criar em nós um campo propício para a influenciação espiritual negativa. Eu pego às vezes ali na internet ali a novela de Jesus, que é acho que é na Record, que passa, né? E sempre, quando Jesus está curando, sempre tem um espírito obsessor, não tem? Sempre tem o negativo ali, né? Então, sempre, olha aqui, ó. Fazendo a cabeça. Ele sabia disso. Por isso que ele disse, vigiai e orai. O orai é pra gente criar essa conexão com os benfeitores, pra gente se proteger da influenciação espiritual negativa, porque ela vai ter. Não é porque a gente, porque eu acredito em Deus, eu acredito que eu vou no centro, eu tomo passe, eu leio, que a gente não vai ter. Não é porque a gente trabalha aqui no centro, que a gente faz exposição, que a gente faz isso, que a gente estuda, que a gente não vai ter. A gente vai ser mais testado ainda. Mais ainda. Né? Por quê? Porque quanto mais tu sabe, mais tu vai ser testado. Quanto mais tu conhece, mais tu vai ser testado. E é aí que a gente tem que mostrar que a gente está aprendendo. Pelo menos, né? Está tentando. Né? Então, alerta Jesus já nos deu. André Luiz, no livro Estude Vida, ele nos alerta sobre as possíveis sinais físicos ou emocionais quase imperceptíveis de processos iniciais de obsessão. Primeiro, estado de pessimismo persistente sem causa orgânica ou moral de destaque. Ui, que André Luiz. Aquela pessoa que é pessimista desde a hora que acorda, até a hora que vai dormir, só pensa no lado negativo das coisas, sempre errado. Né? Gente, isso aí, se não tem uma causa de algum acontecimento realmente na vida dele, né, aquela coisa toda, mas mesmo assim não pode persistir a vida inteira. A pessoa, assim, é uma abertura muito grande para uma obsessão. Não tem, né? Não adianta, olha só. Dificuldade em permanecer com ideias otimistas. Desânimo inexplicável. A abertura. Tristeza sem razão aparente. Irritabilidade. Quando começou aqui, eu digo, meu Deus do céu. E aborrecimento por qualquer coisa. Qualquer coisinha, os milindrezinhos. Ai, não gostei. Não fala isso. Por favor, né? A gente tem 2 ouvidos, gente. A questão de ouvir, a gente tem 2 ouvidos. Entra por aqui, sai por aqui. Também. A gente tem 2 ouvidos para ouvir mais, mas também para isso. Para a gente não ficar guardando milindre. Às vezes as pessoas que estão falando, elas falam por falar e às vezes elas não falam por maldade. Mas a gente entende errado e já fica se milindrando. E aí quem dá abertura para a obsessão não é aquele que fala. É aquele que está se milindrando. É aquele que guarda a mágoa. Né? Mas foi ele que errou. Mas é tu que está te obsedando, porque é tu que abriu o campo para ficar raivoso, para ficar indignado, para ficar magoado. Às vezes a pessoa fala e ela nem sabe que ela fala. Às vezes ela errou, mas ela nem sabe. E o milindre é triste porque ela disse, é a gente. Às vezes a pessoa nem seria... Aí tu fica guardando, né? Guardando. Aí um dia tu tem a possibilidade de falar, a pessoa vai dizer assim, nossa, mas eu nem me lembro disso. Eu falei isso, eu disse isso, e tu guardou um tempão aquilo lá, sabe? E a pessoa nem... Quantas vezes a gente pode ter feito isso? Ter magoado com alguma palavra, algum gesto, alguma atitude, e não foi com o intuito de magoar, mas a pessoa se melindrou e se magoou. Pode ter acontecido também, né? Mas isso quando acontece por qualquer coisa. Tudo exagero, tudo que é exagero, né? Se colocar, olha só, se colocar na posição de vítima ou de auto-martírio, aquela coisa de sofredor, de que nada dá certo, e de que dá tudo errado, isso aí é uma abertura para a obsessão. Coitadismo. Tá. Hipermotividade. São sintomas de alerta para que aumentemos a nossa vigilância e oração. Se tu começar a te sentir assim,
Se tu faz oração um dia, 2 na semana, faz a semana inteira. Se faz o culto do evangelho uma vez por semana, faz todos os dias. Aumenta a dose, que nem o Chico dizia. Se o problema é maior, aumenta a dose do evangelho. Que é isso que precisa acontecer. E quando a gente pode sentir isso, a gente já começa a sentir, por isso que o André Luiz diz, sinais de alerta. Que a gente começa a sentir isso, que nem a hipermotividade. Eu sou chorona, todo mundo sabe que eu sou. Mas tem que ter um motivo. Não é qualquer. Uma vez era qualquer propagandinha, qualquer coisinha. Mas agora, depois de uma certa idade, diz, ó, quer saber? Eu choro mesmo, azar. Eu gosto, eu me emociono. Fazer o quê? Mas uma vez eu via que era meio assim, e realmente, na minha adolescência, naquelas fases mais assim, que realmente eu estava precisando de auxílio espiritual. E isso aí a gente sabe, né? Que precisa. Então a gente vê como realmente esse tipo de coisa que às vezes a gente acha normal, mas ela é emotiva. Depende. Também tem que ver, né? Assim também é do riso. Às vezes a pessoa, mas ela está sempre rindo. Depende, ela também não pode rir de tudo. E daí já é problema. Né? Leva tudo sempre na brincadeira. Não, tem momentos que tu tem que falar sério. E daí quando a pessoa não consegue, daí já é um problema, né? Mas as obsessões sutis vão se confundindo com a própria personalidade do indivíduo, havendo um predomínio significativo das tendências negativas que ele possui. Então acaba, às vezes, a pessoa se acostumando a ser negativa, acostumando a sempre olhar para o lado errado das coisas, acostumar, nasci assim, vou ser sempre assim. E não é. Às vezes a gente está alimentando companhias, dando energias para o alimento daquele espírito que está ali, se alimentando daquilo ali. E a gente acha normal. Por isso que é sutil, muito sutil. Miranda, o Filomeno de Miranda, no mesmo livro, sustenta: as obsessões devem ser combatidas desde as suas primeiras manifestações pelo paciente, enquanto ainda está lúcido. Porque depois já não se sabe mais quem é que pensa. Mas como fazer isso? Como que a gente pode fazer isso? Questionar seus pensamentos, sentimentos e desejos. Perceber condutas inadequadas e se esforçar para impor a si mesmo condutas saudáveis. Estou fazendo errado, não vou fazer mais. Se eu sei que é o certo por aqui, por que eu estou indo por aqui que está errado? Se perguntar. É assim que a gente pode combater as primeiras, nas primeiras manifestações das obsessões. Criar um clima mental favorável. Quando começar a pensar coisa negativa, força! Vai escutar uma música, põe uma coisa para assistir, para tirar daquele teu pensamento negativo, daquelas tuas ideias. Ter hábitos saudáveis, propiciadores de saúde. Estar constantemente ligado ao trabalho no bem. Este último item é a possibilidade de nos mantermos enquanto estamos praticando o bem desinteressadamente, que nem na história do começo. Em estreita relação com os benfeitores espirituais, com possível afastamento daquelas companhias mais perturbadoras. O caso do nosso amigo José, na historinha, que quis se afastar para cuidar dele, das tarefas do bem, e acabou ficando pior do que estava. Assim, compreendemos que o processo de iluminação interior e crescimento espiritual é um conjunto de ações, comportamentos e sentimentos que devem ser trabalhados por cada um de nós. No Espiritismo, encontramos recurso valioso através do estudo que nos faz compreender e conhecer a realidade do mundo espiritual, sua relação com o mundo material e a prática das leis divinas, além de proporcionar a terapia através do passe, da água magnetizada, esclarecimentos e estudo do Evangelho. Olhem tudo o que a gente tem como ferramenta para nos auxiliar contra as obsessões. Não é verdade?
Devemos utilizar todas essas medidas preventivas e protetivas para que não caiamos nas armadilhas das obsessões que, segundo Manuel Filomeno de Miranda, num dos últimos livros dele agora, que ele fez com o Divaldo, na atual fase do nosso mundo, ele disse que segundo ele, apresenta sinais de pandemia em nossa sociedade odierna, que é a nossa sociedade moderna, tão carente de equilíbrio e serenidade de Deus. Ele quis dizer que as obsessões sutis estão para o plano espiritual em caráter de pandemia, de tanto que tem. Praticamente quase todos nós estamos sendo obsediados sutilmente. Depende de cada um de nós afastar esses pensamentos, essas energias, né? A gente sabe controlar isso. Basta a gente querer realmente, né? Se esforçar. É difícil às vezes, a gente cai de novo, a gente se sente mal, a gente tenta se fortalecer de novo, mas a gente tem que persistir. O caminho a gente sabe que é um só, né? É o bem. Tá se sentindo, tô precisando, te ocupa mais. Ocupa mais a mente. Lê mais, estuda mais, faz mais algo. Não vai, consegue, tenta. Precisa. Porque infelizmente, assim como o plano espiritual da luz está fazendo de tudo para nos proteger e transmutar as energias do nosso planeta nessa fase, o plano espiritual negativo também. E eles são bem organizados. Então a gente sabe que eles vão tocar nos nossos pontos fracos. E é ali que a gente tem que controlar. Nós temos o controle. Tá? Então era isso para hoje, meus amores. Vamos então agradecer mais uma vez, nos sintonizar com estes irmãos de luz, com o nosso protetor, com aquele que por amor decidiu dedicar toda esta nossa encarnação para estar ao nosso lado, caminhando, nos orientando, nos influenciando, tentando nos influenciar para o caminho do bem, nos consolando quando nós achamos que estamos sozinhos, nos alertando dos perigos antes mesmo que eles aconteçam. Mestre, muito obrigado pela tua paciência conosco. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pela tua dedicação. Por nos ter deixado esta bússola que é os teus ensinamentos no teu Evangelho. Te agradecemos, Senhor, por tudo. E que possamos ser merecedores, nos transformando cada dia, um pouquinho que seja, um momento, um pensamento, um segundo, para nos tornarmos dignos do teu amor, da tua dedicação, da tua luz. Muito obrigado por tudo, Senhor, e que assim seja.